Bem-vindos ao meu canal Padre Marcos dos Santos, Marcos Maria dos Santos. Desde já convido você a dar seu joinha, você dar o seu like, vamos divulgar aí esse canal de evangelização. Geralmente eu sempre gravo meus vídeos, né, de uma forma bem artesanal, pelo celular, não tem edição, mas a minha preocupação é mais com a mensagem do que propriamente com o visual. Por isso que eu peço a todos aqueles que me ouvem terem uma certa paciência, uma certa gentileza também com relação a isso, né? Ter uma certa tolerância. Pois bem, eu sempre geralmente costumo gravar em meados de quarta-feira, então seria hoje, né, depois de amanhã, perdão, hoje é terça-feira, para depois divulgar meus vídeos e dar tempo do pessoal ver. Todavia, quinta-feira vai ser a festa da apresentação do Senhor e a purificação de Nossa Senhora, e eu gostaria de comentar um pouco essa festa, gravar um vídeo curto para que possa as pessoas conhecerem mais. A grande preocupação minha é justamente com que as pessoas conheçam mais. Conhecendo mais, venham amar mais, e vendo amar mais, desejem servir a Deus. Servindo a Deus, venha se salvar. É aquilo realmente que Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas, ele dizia, que a finalidade pela qual o homem está neste mundo é para conhecer, amar, servir a Deus neste mundo e no outro mundo, justamente gozar de Deus na eternidade, ou seja, a visão beatífica, ou seja, o céu. Mas eu só posso servir aquele que eu amo e só posso amar aquele que eu conheço. E esse conhecimento, ele não só passa, por exemplo, pela via da experiência, né, podemos assim dizer, pela via experimental, pela via da minha existência, seja pela oração, seja pela via de sacramentos, mas também pelo meu intelecto, porque a fé não é emoção. A fé também é um assentimento da minha vontade para com as verdades reveladas. Daí que é importante nós termos isso dentro de nós. Muitas das vezes as pessoas, e principalmente nós, povo brasileiros, somos um povo muito sentimental, muito emotivo. E aí nós confundimos amor com sentimento, confundimos a fé com sentimento. Também é sentimento, porém não é só isso. Mas também é um ato da razão, porque o sentimento passa. O sentimento passa. Mais importante do que eu sentir o amor de Deus é saber-se amado por Deus. Então vamos meditar no Evangelho do Senhor. O Senhor esteja convosco, que está no meio de nós, proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com eles. Ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que veio da parte do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo ir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória para o teu povo de Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus, este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição, e assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada, e quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva, e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e falar do menino a todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprir tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a festa que hoje nós celebramos, melhor que a igreja celebra, é chamada a festa da purificação de Nossa Senhora,
e ou também chamada a festa de Nossa Senhora das Candeias, também a apresentação do menino Jesus no templo. Então, podemos dizer que existe um contexto pelo qual nós podemos entender essa festa, para a gente poder entender. O contexto é o contexto do Natal. Padre, a gente não está, né, no tempo comum. Sim, nós estamos no tempo comum. No tempo comum, como eu havia explicado para vocês, nós meditamos o ministério público de Jesus, os 3 anos de pregação, os 3 anos de ensinamentos, os 3 anos de milagres, que conclui depois com a sua paixão, morte e ressurreição. Então, pela lei de Moisés, pela lei mosaica, que está em Êxodo, que está em Deuteronômio, que está no Levítico, uma mulher, depois que ela tem o seu filho, ela fica 8 dias impura. E no 8º dia, isso aqui estou falando se o filho é um homem, o filho varão, ela leva na sinagoga e se faz a circuncisão, né? E é imposto o nome sobre a criança. Então, o pai e a mãe levavam o menino para a sinagoga, que é como se fosse a igreja dos judeus. Existe uma navalha chamada morrer. O pai, juntamente com os outros homens, com o rabino, abre as perninhas da criança, vão cantando salmos, vão fazendo orações e eles passam na cabeça do pênis essa navalha e tira o prepúcio, que é a pele que reveste a cabeça do pênis. Essa aliança da circuncisão, que até hoje o povo de Israel tem, vem desde a época dos patriarcas. Então, por exemplo, nós vemos isso já com Abraão, e Abraão em diante. Nesse momento é imposto o nome da criança, imposto o nome do menino, né? Tanto que, por exemplo, nós temos a festa no calendário antigo da circuncisão de Jesus, né? Contando-se cerca de 8 dias, geralmente dá dia 1º de janeiro, e aí depois com a reforma litúrgica do Papa Paulo VI, nós celebramos a solenidade da Mãe de Deus, né? Então tá, isso o menino, ok? Se o menino é primogênito, então, se ele é um primeiro filho, isso fazendo uma alusão, veja, à Páscoa dos judeus, então a última praga. Vamos aqui contextualizar, eu gosto de explicar bem, né? Se o ano 0 é o ano que Cristo nasceu, comumente nós ocidentais assim contamos o nosso tempo, a nossa cronologia. Se faz 2023 anos que Jesus nasceu, aqui existe um consenso. Muitos historiadores dizem que foi entre 4 e 7 anos que Cristo nasceu, antes do próprio Cristo, né? Ou seja, quando calcularam o calendário, calcularam errado, mas não vou entrar aqui nessa discussão que não é o mérito do caso. Então, 1250 anos antes de Cristo, portanto 45 anos atrás, né? Vamos contar assim, cerca disso, 45 ou 48 anos atrás, na época de Moisés, na época que reinava o faraó Ramsés II. E aí há uma discussão qual faraó, a Bíblia não informa qual faraó, portanto, o faraó que reinava então, desde então, né, decidiu matar os meninos hebreus. E aí nós temos a narrativa, que está em Êxodo, que Moisés é salvo das águas, é criado pela filha do faraó, e por fim, depois, Moisés é escolhido por Deus para poder salvar o povo hebreu. Temos uma sucessão de 10 pragas. A última praga é quando o anjo exterminador, ou também chamado anjo da morte, passa pela terra do Egito e mata todos os primogênitos. E Deus mandou com que os hebreus sacrificassem um cordeiro, comessem ervas amargas e passassem o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. E assim, quando o anjo da morte passasse e visse o sangue, ele passava adiante e não sacrificaria, por exemplo, o filho dos hebreus. E nos diz então a Bíblia que houve um grande clamor em toda a terra de Misraim, a terra do Egito, como nunca houve antes. Porque todos os machos primogênitos dos animais, até o filho do faraó, o herdeiro do trono, foram mortos. O faraó que sentia Deus, ele sentiu o braço de Deus naquele momento. E aqui a título de curiosidade, o Talmud, que é um livro de comentários rabínicos, comenta que o anjo da morte demorou 5 segundos para poder passar e levar todos os primogênitos, ou seja, que Deus não resolveu 420 anos de escravidão, em 5 segundos foi resolvido. Daí que a gente entende que quando Deus age, né, quem impedirá? Quando Deus age, não há como colocar-se barreiras.
Pois bem, a aliança que Deus havia dito é que sempre celebrasse a Páscoa até o final do mundo para rememorar essa libertação milagrosa, mas que os machos, os meninos, os varõezinhos primogênitos, para lembrar esses primogênitos que foram feridos e para recordar os primogênitos que foram poupados, ou seja, os primogênitos dos filhos dos hebreus, fosse sacrificado como uma forma de substituição, um cordeiro ou um cabrito, ou se fosse pobre, um par de rolinhas. Então, aí a gente entende porque que 40 dias depois a mãe fazia o ritual de purificação no templo de Jerusalém, porque a mulher até então estava impura, no sentido ritual da palavra, e 40 dias depois, ou seja, 32 dias depois da circuncisão, 42 dias depois do Brit Milá, que é a chamada circuncisão em hebraico, se fazia então o ritual da apresentação e da purificação. A nossa Igreja Católica, lembrando essa festa, que é uma festa das luzes, o sacerdote abençoa as velas. E é muito interessante, aqui o padre faz um adendo com relação ao presépio. A título de curiosidade, há regiões, por exemplo, que se tira o presépio por ocasião da festa da Epifania, dos Reis Magos. Outros tiram o presépio por ocasião do batismo do Senhor. E há regiões, inclusive aqui na Espanha, que se tira o presépio por ocasião da festa de quinta-feira, ou seja, da apresentação do Senhor. Então, esses 40 dias depois do Natal, entre aspas, é como se fosse uma quaresma, podemos assim dizer, né? Uma quaresma pós-Natal, pós-Navidad, como aqui se diz. E o contexto é que Maria e José vão para o templo de Jerusalém e se encontram com o velho Simeão. E se encontram com Ana também. Esses dois personagens de Deus. Ana, a última personagem, já maior, de 84 anos, uma mulher que servia a Deus com jejuns e orações. Daí que a gente pode entender que se serve a Deus com orações, né? Se serve a Deus com penitência. E de outro lado, Simeão, que esperava ver com seus olhos o Messias, o Senhor. Esse texto, ele é todo permeado da palavra esperança. E todo esse contexto desse evangelho é permeado pela palavra consolação e Espírito Santo. Ou seja, foi o Espírito Santo que conduziu toda essa situação. Foi o Espírito Santo que colocou a esperança no coração de Ana e de Simeão e pôde fazer com que eles reconhecessem naquele menino o próprio Messias esperado. Foi o Espírito Santo que impulsionou José e Maria ao templo de Jerusalém. O Espírito Santo que consolou o coração deles. Movidos pelo Espírito Santo, veio ao templo. Quem? Os pais e o Simeão. E nos diz aqui que justamente ele disse, Simeão, né? Havia um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, ou seja, um homem santo, Hasid, que esperava a consolação do povo de Israel. Há uma aproximação da palavra Paráclitos, o Consolador. O Espírito Santo é chamado de Paráclitos, aquele que consola, o Consolador, aquele que traz a consolação. O Espírito Santo que levou, o Espírito Santo que conduziu, o Espírito Santo que permitiu que reconhecesse naquele menino o Filho de Deus, o Messias esperado de Israel, o desejado das nações. O Espírito Santo que deu esperança para esse homem a suportar há largos anos, podemos dizer assim, ter as orações atendidas. Assim também deve ser nós, de buscarmos a consolação em Deus. De termos a esperança que as nossas preces, as nossas orações, os nossos desejos, se forem a vontade de Deus, serão atendidos. Se for de acordo com a sua vontade, seu plácito e também para a nossa salvação, seremos atendidos. E aqui é muito interessante que Simeão toma o menino em seus braços e começa a louvar a Deus. Aqui está o sentido de nós louvarmos, de nós adorarmos, de nós bendizermos, não só com músicas de louvor dentro da igreja, mas na nossa própria vida, com as nossas próprias palavras, com nossos gestos, com o nosso pensamento. A própria palavra Eucaristia, Eucaristai, que nós utilizamos para este sacramento instituído por Cristo, significação de graças. E ele, tomando o menino em seus braços, disse: este menino
pode deixar o vosso servo partir em paz, Senhor, porque meus olhos viram a vossa salvação, que preparaste diante dos povos, luz para iluminar as nações e glória para o teu povo Israel. Salvação para todos. Esse hino que toda a igreja canta no hino de completas, das completas, do qual nós padres, os sacerdotes, os religiosos, as religiosas, os consagrados e consagradas, temos a obrigação de entoar. E que os leigos são também convidados, juntamente conosco, a louvarmos a Deus no hino de completas. O hino, dessa parte da liturgia das horas, chamada completas, do qual há um hino evangélico que é esse nunc dimittimus, ou seja, eu posso partir ao Senhor, porque meus olhos viram a vossa salvação. São José e Nossa Senhora se ficaram admirados com essa situação. E Simeão os abençoou. E disse para Maria uma profecia: este menino vai ser causa tanto de queda para muitos, para redimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. O que significa isso? Que esse menino vai erguer a muitos, vai derrubar a outros. Esse menino vai ser amado por uns e vai ser profundamente odiado por outros. E assim como foi o destino de Jesus, assim também será o nosso. Cada vez mais que nós nos assemelharmos a Jesus. E assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. E aí ele conclui com essa frase: quanto a ti, voltando-se para Nossa Senhora, para a Santíssima Virgem Maria, uma espada te transpassará a alma. A Igreja não proclamou esse dogma, mas existe um certo consenso entre os doutores da Igreja, entre os santos padres, entre os santos, de chamar Nossa Senhora de corredentora. Ou seja, Jesus realizou a nossa salvação no madeiro da cruz. Mas tudo que Jesus sofreu no seu corpo, Maria participou dessa paixão, pelo grau infinito do seu amor, pelo grau imenso, imensurável e comensurável do seu amor por Jesus, sofreu na sua alma. Porque Nossa Senhora não tinha pecado, Nossa Senhora não tinha qualquer nota de pecado, então o amor no coração de Maria era um amor, e é um amor tremendo. Eu descobri por esses dias essa aparição que Nossa Senhora fez, Jesus fez e Nossa Senhora fez para uma irmã chamada Maria Amália, em Campinas, isso na década de 30, se não me engano, 30 ou 40, a coroa das lágrimas de Nossa Senhora. E quando Jesus apareceu para essa irmã, Jesus disse para ela assim: olha, eu vou te revelar esse tesouro que foi escondido durante 20 séculos. Não foi em vão que as lágrimas da minha mãe tombaram no chão, caíram no chão. Então, tudo que você pedir pelas lágrimas da minha mãe, ela vai te atender. Eu vou atender por amor a ela. E diz assim: veja Jesus, que são lágrimas daquela que tanto vos amou na terra e mais os ama no céu. Ou seja, ninguém dentre as criaturas humanas, dentre as criaturas visíveis e invisíveis, dentre os homens e os anjos, amou mais a Jesus do que Maria. Nem mesmo no céu, dentre todas as criaturas, ama mais Jesus do que Maria. Nossa Senhora pôde amar a Jesus, não só como a mais perfeita de todas as mães, a Maria o mais adorável de todos os filhos. Maria amou Jesus. Não só como um discípulo ama o seu mestre, mas como uma criatura ama o seu Criador. Como uma serva, como uma filha ama o seu Deus. Então aqui podemos dizer que nós participamos da dor de alguém à medida que nós amamos essa pessoa. À medida que nós amamos, nós nos assemelhamos. Por exemplo, vamos imaginar um amor mais puro que existe na face desse mundo, que é o amor de mãe. Uma mãe vê um filho atropelado, uma mãe vê um filho doente, uma mãe vê um filho no hospital. Mesmo que a mãe esteja saudável fisicamente, ela sofre terrivelmente. É como se cada ferida, é como se cada sofrimento daquele filho repercutisse nela. Porque o amor nos faz ter compaixão, compadecere, sofrer juntos, sermos solidários. Quantas das vezes, por exemplo, uma mãe quando escuta falar de uma tragédia que aconteceu com o seu filho, desmaia. Mesmo estando corporalmente dizendo bem, mas com aquela informação
Mesmo o corpo dela, o seu organismo, o seu físico não suporta. Porque pode se sofrer de diversas maneiras. Inclusive sofrer pela alma, sofrer pelo coração. Há certas reflexões filosóficas, por exemplo, que dizem que os animais não sofrem. Dizem que os animais sentem dor, né? Quanto mais for evoluído o animal, nós vamos pegar aqui um mamífero, né? No grau da escala da evolução, os animais, podemos dizer assim, mais perfeitos, mais parecido conosco, ele sente dor, sofrer. Eu acredito que sim, porque há muitos relatos que os animais às vezes pressentem que vão morrer. Mas aquele sofrimento existencial, aquele sofrimento que só quem é ser humano sente, só nós podemos sentir. E esse sofrimento, ele é proporcional. Podemos dizer que ele é exponencialmente proporcional. Podemos dizer que ele é escaladamente proporcional à medida que nós amamos. Quando nós sabemos que alguém nos ama. Quando é que nós sabemos que nós amamos alguém? O grande termômetro, a grande régua, é a palavra sacrifício. E aqui está algo muito interessante, meus irmãos, porque com esse anúncio do velho Simeão, dessa profecia, a primeira espada foi cravada no coração de Nossa Senhora. A tradição, a partir dos evangelhos canônicos, nos falam de 7 dores, e a palavra 7, esse setenário, significa a perfeição das dores. Com certeza houveram outras, mas essas foram as dores picos, as dores nodais, as dores, podemos dizer, que foram eixos de outras dores de Nossa Senhora, que foi a profecia do velho Simeão, que foi a fuga do menino Jesus e São José e Nossa Senhora para o Egito, que foi a perda do encontro do menino Jesus no templo de Jerusalém depois de 3 dias, que foi Jesus a caminho do Calvário quando se encontra com a sua mãe, que foi a crucificação e a morte do Senhor, que foi quando desceram a sexta espada, a sexta dor, desceram o corpo de Jesus morto, e cadavérico foi entregue aos pedaços no colo de Nossa Senhora, e a 7ª dor, o sepultamento do Senhor. Mas dizem alguns santos, aqui eu abro um parêntese, por exemplo, estou aqui falando de Santo Afonso de Ligório, um grande bispo do século XVIII, que escreveu Glórias de Maria, dizia que essa espada, por detrás dessa espada, por detrás dessa primeira espada, transpassou profundamente o coração de Nossa Senhora. Ela, por uma luz dada pelo Espírito Santo que inundou a sua alma, como uma forma de presciência do que tudo aquilo que aconteceria e pressentiria, já estava de uma maneira embrionária todo o restante das outras 6 espadas que seriam cravadas no coração da nossa Mãe Imaculada. E aqui ele faz um comentário fantástico. Ele diz assim, que nós homens sofremos e sofremos pontualmente, né? Sofremos de uma forma pontual, né? De uma forma assim, podemos dizer limitada. Olha, eu vou sofrer neste momento devido a isso, devido àquilo, por essa contradição, por aquela contradição, por uma enfermidade que seja. Porém, quando eu sei que eu vou sofrer antes daquilo que eu vou sofrer, eu sofro 2 vezes. O padre dá um exemplo, você vai no hospital, faz um exame e de repente o médico diz que você tem uma doença grave, que você deve fazer uma cirurgia e vai programar essa cirurgia, por exemplo, daqui a um mês. Antes de chegar na data da cirurgia, nós já estamos sofrendo por antecipação. Então, na realidade, nós acabamos sofrendo por antecipação, porque sabemos de tudo aquilo, ou mais ou menos, ou mais exatamente do que passaremos, e depois sofreremos propriamente no dia com a intervenção cirúrgica ou com a intervenção que tenha que ser feita de uma forma dolorosa, de uma forma invasiva. Pois bem, meus irmãos, pois bem, como nos recorda Santo Afonso, essa espada já trazia as outras espadas, porque Nossa Senhora já sofria por antecipação, sabendo de todos os sofrimentos que Jesus encontraria. Então, nesse momento, nessa festa das luzes, que não deixa de ser a festa das luzes, que somos
chamados a contemplar Jesus como luz e sermos luz também. Aqui está também a dimensão da nossa responsabilidade. Também somos chamados a pedir ao Espírito Santo que venha nos consolar, de sermos consoladores uns dos outros e também de meditarmos no coração os sofrimentos, pela qual Deus, na sua providência, permite que passamos. Há uma providência de Deus. Deus talhou uma cruz, permitiu uma cruz do nosso tamanho, nem menor, nem maior, a fim de nos salvarmos, a fim de nós nos santificarmos. É necessário nós voltarmos a pregar o mistério da cruz, sempre. Não pregarmos só o evangelho de glórias e vitórias, porque muitos estão transformando o evangelho num coach religioso ou numa teologia da prosperidade, e quando a cruz bate a porta, as pessoas não sabem como reagirem e as emoções passam. Esse mistério de hoje, que hoje contemplamos esse evangelho dessa espada primeira de dor que é cravada no coração de Maria Santíssima, vinha apontar para outras espadas, mas ao mesmo tempo vem nos garantir que nós seremos consolados, que nós teremos alegria de termos as nossas preces, a alegria de ter as nossas súplicas, a alegria de ter as nossas orações atendidas, a alegria de nós vermos aquilo que nós sonhamos serem realizado, como foi a alegria profunda e espiritual de Simeão, que encontrou Jesus e fez de Jesus a sua verdadeira esperança, a sua verdadeira alegria, luz para as nações e glória para o teu povo de Israel. Que Deus eterno, todo-poderoso, vos abençoe e vos guarde, por intercessão da Virgem Maria. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permanecer para sempre. Amém.